Oi, meu nome é Keipelina e eu estou tentando fazer uma coisa meio diferente agora. Eu vi quase nada disso no YouTube, ou material de psicólogo mesmo, material sério, bom, ou então umas bizarrices, mano, pelo amor de Deus. Enfim, eu não sou psicóloga, mas eu acho que eu sou um pouco menos bizarra. Tá, é pretensão, talvez eu seja bastante bizarra, sim. O que eu quero fazer de interpretação de sonhos é um meio termo entre. É que eu não posso falar em nome da psicanálise e tal, porque eu não sou psicóloga, né? Sou artista plástica. Mas eu tenho bastante facilidade para interpretar símbolos. Eu vou começar com o sonho que eu recebi hoje, que eu achei bem interessante, emblemático. É uma situação que muita gente sonha, na verdade, e eu achei esse bem interessante para a gente começar, só para dar uma noção do que eu pretendo com o canal. Vou ler primeiro e aí depois eu interpreto. Bom, esse é o texto que ela me mandou. Eu vou preservar a identidade, porque afinal de contas é um assunto de foro íntimo. Todos sempre são muito pessoais, então eu sempre vou omitir o nome das pessoas para poder fazer a interpretação com liberdade, né? Porque senão eu vou ficar pisando em ovos, a pessoa vai ficar chateada. Não, a pessoa, ela sabe o que é que eu tô falando, ela vai se doer sozinha e ninguém vai saber quem é, né? Isso vai ser para todas as leituras que eu fizer. A pessoa que me mandou é uma menina e isso fica bem evidente no texto, vocês vão ver. Acho que esse sonho pode ser chamado de recorrente, mas, se não, ele tem elementos que se repetem ao longo dos anos. Quando era criança, acho que 9 ou 10 anos, passei a sonhar com a situação de ser perseguida ao tentar salvar alguém, ao mesmo tempo em que fugia por uma escadaria. A primeira vez que sonhei com isso estava dentro de um prédio grande, como se fosse uma escola com vários andares. Estava presa com outras mulheres que também tentavam fugir, todas assustadas, mas tenho a impressão de que algumas já haviam passado por aquela experiência. Então, ensinavam o que deveríamos fazer. Em um dado momento, passamos a correr de uma figura masculina que tentava nos fazer algum mal, e essa fuga era pelas escadarias largas do prédio. Quando finalmente consegui chegar ao porão do lugar, me pediram para cuidar de uma criança. Nos passaram por entre uma cerca quebrada e finalmente saí daquela situação. Do lado de fora fazia uma noite linda e tinha uma lua cheia muito grande. Meu pai me colocava no carro com a criança e o sonho terminava. Depois desse sonho, me lembro de outros com o mesmo teor, em que eu tento salvar alguém fugindo de uma figura, normalmente masculina, e principalmente de subir e descer escadarias. As escadas geralmente são mal iluminadas, me fazem sentir medo ao mesmo tempo em que estou determinada a sair daquela situação. Já aconteceu sonhos lúcidos com a mesma temática, e algumas vezes, quando consigo sair, vejo os elementos da natureza do lado de fora, como a lua no primeiro sonho, em outro um rio e em outro ainda uma floresta. Quanto à figura, nem sempre consigo ver a aparência, mas quando vejo é masculina, e em um dos casos estava vestido com roupas pretas e um véu preto cobrindo o rosto, fora que era extremamente alto. Todos os elementos são semelhantes, mas acho importante dizer que me lembro de um em que a escadaria era extremamente escura e que no final dela, ao descer, havia uma menina escondida. Esse foi o único em que havia uma menina escondida. Era tão escuro que não conseguia ver o rosto. Acho que não tem mais detalhes. Emocionalmente, os sonhos me deixam abalada, mas fico muito curiosa para entender melhor. Por ser um lugar público e com escadas, e a primeira vez foi na escola, eu acho que tem a ver com o enfrentamento da vida não dentro de casa. A grande maioria das pessoas que desse sonho, eles não são identificados, né? Só o pai é identificado no finalzinho do primeiro sonho, da primeira vez que ela sonhou. Mas todos os outros são pessoas X. Tanto quem persegue, quanto as crianças que ela salva, quanto as mulheres que estão desesperadas junto com ela, ou as mulheres que ensinam ela, todos eles não têm uma personalidade definida. Então, eu posso dizer seguramente que todos eles representam facetas da própria psique dela, né? E é interessante essas mulheres desesperadas todas,
quanta mulher, né, na história, e apenas 2 homens, um que persegue e outro que protege. A gente está falando realmente do self masculino e o self feminino, com certeza. É interessante como ela se sente mais integrada com o self feminino, tipo, é com elas que ela se abriga, né, assustada. É uma delas, são as mais experientes entre elas que ensinam o caminho da fuga, como fazer para se proteger, como fazer para fugir. E a impressão que me deu é que são todas mulheres mais velhas, né, as desesperadas e as experientes. E é interessante que as únicas que precisam de proteção são sempre crianças, mas são sempre poucas. Né? Ela tá numa escola, mas ela não está precisando proteger uma sala inteira do pré-primário de menininhas desprotegidas. Isso é uma coisa boa, pelo menos, né? Não está tão caótico assim, tão fora de controle a necessidade de proteção. Mas essa menininha que ela protege é ela mesma também, claro, mas é uma faceta que ela tá protegendo do monstrão, que é a inocência dela, né? Ela quer manter a inocência pura e protegida da sombra. E é interessante que essa coisa das escadarias, se fosse uma rampa, ela saía escorregando, né, ou saía rolando, seria diferente, mas pelo fato de ser escada, cada escada você tem que pegar o degrau por vez, né? Um degrau por vez, senão você realmente leva um tombão. E ela não levou tombões. Então, acho que tem a ver mesmo com uma coisa de progressão, sabe? Tanto para cima quanto para baixo. Tem a ver com etapas, eu acho, sabe? Tipo, ela não tá conseguindo passar, é um cenário meio labiríntico, escadas para cima, escadas para baixo, corredores, lugares para se esconder, bastante labiríntico. Então, isso denota a confusão, né? A confusão de ter que procurar saídas, mas não ser tão fácil. E é curioso não ter enfrentamento. Essa figura de quem ela foge, essa figura masculina não identificada e perigosa, é estranho, eu achei interessante porque ela é perigosa mais pelo desconhecimento. Porque ela não aparece monstrão com facas e garras e dentes para fora, nada muito violento e sanguinolento. Ela só está fugindo do monstro, da coisa escura e não identificada, e quando aparece é véu no rosto e tal. Ela não quer conhecer. Ela não quer perder esse medo também. Isso é que é a parte interessante. Então, e obviamente que esse monstro de quem ela está fugindo é ela mesma, né? Eu acredito que seja tem 2 selfies masculinos na história. Um que é o pai, que ele tá lá para resgatar no final, né? Para salvar no final, mas ele não interfere na história, ele só salva no final. Então ele é o pai protetor, porém não é ativo, sabe? No sentido de ir lá enfrentar a situação, ele ajuda na fuga, né? Ela tá fugindo de alguma situação e desde pequena ela tá fazendo isso, né? Desde a primeira, foi 9, 10 anos que ela teve o primeiro sonho. Então isso pode ter começado com, eu acho que tem mais a ver de ela não querer enfrentar o self masculino, selvagem e violento e agressivo dela mesma. Ou seja, talvez ela tenha sido ensinada de que ser menina mal educada não pode, comprar briga na escola não pode, esse tipo de coisa. E aí foi reprimindo isso, né? Só que a gente precisa aprender a lidar com esse self violento também. Não que a gente precise bater nas pessoas, mas a gente precisa se firmar, né? A gente tem que virar e falar, não, a partir desse ponto você não passa. A gente tem que saber falar não e tem que saber enfrentar. O enfrentamento é necessário muitas vezes, né? Então, eu acho que é desse enfrentamento que ela está precisando conhecer. Ela está precisando conhecer o lado que é capaz de enfrentar situações e não recuar e não fugir. Porque tem situações que, ok, a gente tem que fugir mesmo. Mas tem situações que a gente tem que firmar
pé, né? Pode ter começado com bullying na escola, ou como uma professora sendo injusta e ela simplesmente engolindo a injustiça, mas com o tempo foi mudando, ela foi sonhando continuamente ao longo da vida com isso e pode ter migrado para não enfrentar os pais e falar, não, não vou fazer essa faculdade que vocês querem que eu faça, eu vou fazer o que eu quero fazer, né? Ou não vou aceitar o primeiro emprego que aparece na frente, eu vou aceitar um trampo que tem a ver com a carreira que eu quero seguir, né? De repente, não vou baixar a cabeça para qualquer assédio moral que você receba no trabalho, esse tipo de coisa não pode acontecer, sabe? Então, acho que tem muito ela deve sonhar esses sonhos quando rola uma situação de enfrentamento que ela não enfrenta. E ela não enfrenta porque ela não sabe ainda o que ela quer, na verdade. E isso eu identifico por causa do labirinto, sabe? As escadas que sobem e descem. A impressão que me deu é que, o único objetivo dela percorrer esse lugar, esse labirinto, é fugir. Ela não está frequentando esse lugar para ter algum outro crescimento, algum outro benefício além de se esconder e fugir. Então a impressão que dá é, sabe quando a gente está vivendo no automático, para não ter que pensar no que tem que ser feito? É essa a impressão que deu. E é interessante que quando ela consegue fugir, ela vai para a área externa, que no começo, quando a gente pensa assim numa situação de sair à noite numa área externa, natural, né, no meio da floresta, num rio, sob a luz da lua apenas e tal, fala, nossa, deve ser perigoso isso aí. Mas quando você tem uma relação mais íntima com a natureza ou com o aspecto feminino, que é o caso dela, né? Eu não sei o quanto ela tem intimidade com a natureza, mas dá pra ver pelo sonho dela que ela tem bastante intimidade com o aspecto feminino. Então, pra ela é mais confortável, é relaxante até. Tem hora que eu falo que é bem bonito e tal, ela se sente bem quando sai e vai no meio da floresta e vê o rio e vê a lua e tal. Ela se sente mais à vontade nesse universo feminino do que no universo da escola, que é o universo da competição, que é o universo de aquela exigência de competitividade, de competência, PVP, sabe, de cumprir horário, são todos... É difícil de falar nisso sem cair em estereótipos, sabe, porque não acho que, tipo, seguir horários e ter disciplina e tal, sejam coisas masculinas. Mas no inconsciente coletivo, isso está muito vinculado às coisas paternais, sabe? A coisa do pai. O pai que bota disciplina na casa, aquela coisa toda. E a mãe é a intuitiva que percebe, tá com febre, né? É outra sensibilidade. E assim, não significa que toda mãe seja assim, ou que todo pai seja assim, ou que a natureza da mãe é assim. Não é isso que eu estou dizendo. Mas no inconsciente coletivo é assim que ficou registrado, porque é assim que a nossa cultura é. Infelizmente, a gente vive sob signos de estereótipos, sabe? E ela foi educada, enfim, como toda mulher na nossa sociedade, foi educada para ser delicada e não ter enfrentamento e falar, tá bom, eu não vou enfrentar essa situação, não vou questionar, deixa quieto, vai, não vou brigar. A gente é educado para isso, não vou brigar, não vale a pena, sabe? E no final das contas a gente acaba se anulando. Essa é uma das grandes sinas da mulher, pelo menos na nossa sociedade, a gente tem que ficar anulando a própria vontade para se enquadrar para evitar a fadiga, na verdade. Tá bom, vai, eu não vou discutir porque não vale a pena, sabe?
Mas no final das contas vale a pena, na verdade vale a pena. Tem coisa que a gente tem que ter coragem de virar e falar, não, a partir desse momento eu que decido. A partir desse ponto aqui sou eu, né? Na minha vida mando eu. Isso a gente tem que aprender a fazer. E é um desafio diário, na verdade, para a mulher, impor limites. A gente é ensinado a se deixar levar e a se deixar conduzir e a abrir mão. Mas é uma luta diária, porque a gente está abrindo mão dos nossos potenciais também com isso, né? A menina que ela protege, muitas vezes na história, é ela mesma, a inocência dela. É a parte pura que ela não quer que seja atingida por esse enfrentamento, né? Mas esse perseguidor dela, na verdade, é quem ela mais precisa encontrar e conhecer. Porque ele não é uma pessoa, obviamente, é a faceta dela que sabe falar ou não e pôr limites. A partir desse momento você não faz. É essa pessoa que persegue ela que é esse que vai saber colocar limites. Se ela tiver a oportunidade, agora que ela começou a ter esses sonhos lúcidos de entender onde ela está e perceber que é o mesmo sonho, né? Que o sonho lúcido é isso, né? Quando você está sonhando, aí você de repente se toca, isso é um sonho. Quando você dentro do sonho percebe que é um sonho, você está num sonho lúcido. Então, como ela entrou nessa etapa de perceber que é um sonho lúcido, então agora é a hora dela tentar controlar a situação. E eu acho que a melhor coisa que ela pode fazer é, em vez de fugir dessa coisa que a persegue, parar e ver qual é, porque a coisa vai continuar perseguindo, a coisa é a sombra dela mesmo. Tem uma hora que ela descreve que é muito alto, né, e é escuro. Na verdade, eu acho que tem a ver com, não, Flox, você não vai ficar caminhando agora, né? Sabe quando a luz está atravessada assim e faz uma sombra comprida? Esse perseguidor, na verdade, é uma sombra mesmo, literalmente, dela mesma. Então, a hora que ela parar de correr, ele vai parar de correr também atrás dela. Porque não tem como correr atrás dela, é a própria sombra. Sabe, tem um videozinho de uma criança, que é bonitinho de ver, que é quando a criança tem, sei lá, uns 2 anos de idade, está aprendendo a andar ainda, e ela percebe que tem alguma coisa correndo atrás dela, e ela corre desesperada, com medo, ai meu Deus, tem algo me seguindo, e é a própria sombra dela. É muito bonitinho. E eu acho que é uma metáfora perfeita para o que ela está passando agora, na verdade. Então é isso, eu acho que agora que ela está tendo esses sonhos lúcidos, a ideia legal mesmo seria ela conseguir parar e trocar uma ideia com essa sombra para conseguir identificar o que ela quer. Porque essa coisa, esse cenário de labirinto também identifica isso, sabe? O labirinto está aí só para ela fugir. E as etapas da vida, né, as escadas, os degraus que ela tem que subir, que ela tem que descer e tal, só estão aí para ela continuar fugindo do que precisa ser enfrentado. E o que ela precisa enfrentar, na verdade, é decidir. Eu acho que não está muito claro para ela o que ela quer. Qual é a vontade dela, qual que é a missão de vida, essas coisas, sabe? Talvez seja isso, sabe? Você parar para pensar em qual é a sua vontade real, aí você vai poder estabelecer os limites e falar para quem quer que está mandando na sua vida, corre para lá, corre para cá. Fala, não, a partir de agora, a tua orientação lá atrás de como eu deveria fugir foi útil naquele momento. Agora eu já sou maior, agora eu já sou grande, agora eu já consigo decidir para onde eu corro, se é que eu tenho que correr. As próprias decisões. Agora, se ela tiver certeza do que ela quer, ela consegue tomar as próprias decisões. E aí ela não precisa fugir de sombra nenhuma. Vou tirar um arcano do tarô.
porque eu não sou terapeuta, então eu tenho essa liberdade de colocar as minhas esquizotrices no meio do rolê, porque eu gosto. Foda-se. Olha que interessante. A primeira vez que eu gravei, saiu o AS. Eu vou colocar grande na tela, para vocês verem. Saiu o AS de Paus, que é a vontade mesmo. É definir a própria vontade, né? O AS é o novo, e o Paus representa a vontade, o fogo, né? Essa força, vigor e tal. E a carta que saiu agora, essa aqui foi da primeira gravação que eu fiz. E essa carta aqui, que é o Rei de Ouros, ele representa uma figura paterna também, né? Uma figura masculina. E o cara que possui, sabe? Que possui todo o ouro. Então a impressão que me deu é que a hora que ela definir realmente qual é a vontade, aí é quando ela vai ganhar os tesouros todos. Legal, né? Gostei. Só que você me bom hoje. E, bom, se você gostou, você curta, compartilha, etc, né? E comenta, né? Comenta o que você achou. E se você quiser que eu interprete o seu sonho, é só mandar para esse e-mail que tá na tela. E aí, se der, né? Se Deus quiser, vai estar lotado de e-mail, não vou nem dar conta. Aí eu consigo, boto na programação aí. Quanto mais, melhor para mim, porque eu quero fazer um vídeo para cada um. Então, até a próxima.